Volto a falar agora sobre o caso, a denúncia de negligência médica na maternidade Albert Sabin, onde uma jovem de 22 anos e o bebê morreram. A família está sem recursos para enterrar a criança. Meu Deus, que drama essa paternidade, pelo amor de Deus. Eu volto então com Lorena Dias, com a informação, ela que acompanha o caso. Pelo rosto dela a gente já vê a comoção, a decepção, a indignação que a gente fica vendo casos como este, né, Lorena? Com certeza, Casemiro. Eu tô aqui no quarto da pequena Laura Valentina, né? O quarto que estava todo arrumado, a gente tá vendo aqui em cada detalhe, Casé, dá para ver o amor desses pais para essa pequena que estava sendo tão esperada. Eu estava conversando com o Jefferson antes da gente entrar ao vivo, ele estava me contando que logo que eles descobriram a gravidez, eles se mudaram para esse apartamento e começaram a organizar o quartinho para que ela tivesse toda a estrutura, a melhor estrutura possível para ser muito bem recebida quando ela nascesse. E, infelizmente, a gente está aqui agora nesse quarto tão bonito, mas vazio, porque o corpinho de Laura Valentina permanece no IML. Jefferson é o pai, né, e esposo de Kevly, que também acabou não resistindo devido aí às complicações no parto. Para quem não acompanhou a nossa reportagem ontem, o nosso ao vivo, a gente esteve com Jefferson no IML e ele relatou que Kevly, né, desde o início, ela estava sendo acompanhada na maternidade Albert Sabin, sendo orientada de que ela precisaria fazer uma cesariana, né? Ela tinha hipertensão diagnosticada aí desde os 17 anos, quando ela descobriu a gravidez, tanto por causa da hipertensão quanto por causa do tamanho do bebê, a orientação era: ela precisa fazer uma cesárea. Só que quando ela chegou no hospital, já em trabalho de parto, ao invés de fazer a cirurgia, ficaram induzindo, esperando o parto normal, e foi aí, nesse processo dessas 24 horas, que a pequena, a bebezinha, acabou não resistindo e Kevly também logo depois veio a óbito. Jefferson, a última vez que a gente se encontrou foi no IML, você estava ali buscando a liberação do corpo. Qual a atualização que você tem para a gente com relação a isso? Você já conseguiu essa resposta? E agora, como é que estão os trâmites também do enterro? Foi feito o enterro de Kevly, dia 29, e agora está pendência da liberação do corpo da menina, que já foi liberada, e a gente daqui a pouco vou estar indo lá para resolver o problema do cemitério, onde vai enterrar. Você já conseguiu, a família conseguiu fazer o enterro de Kevly, né? Com a ajuda, né, de amigos que deram todo o suporte. E agora vocês estão em busca desse suporte da prefeitura para conseguir fazer o enterro da pequena Laura Valentina. Você disse que o corpo já foi liberado, mas ainda está nesses trâmites dessa burocracia, inclusive a liberação da parte da vaga no cemitério. Da vaga no cemitério, exatamente. Só aguardando a vaga no cemitério. Jefferson, eu sei que é muito difícil para você estar falando nesse momento, mas a gente está aqui mostrando o quarto, né, tudo. Qual é o sentimento para você de estar aqui, de ter voltado para casa sem estar com a sua bebezinha no colo? É um sentimento de dor, né? Sentimento de perda dupla, né? Minha esposa e de minha filha, né? Que a gente estava tanto esperando. Foi Kevly que pensou em cada detalhe. Você disse que ela queria muito uma menininha, né? Queria mesmo, foi o desejo dela, ter uma menina, desde sempre. Pois é, e aí ela pensou em cada detalhe. A gente está vendo aqui a decoração, tudo rosinha. Infelizmente, Casé, esse não é um caso isolado. E é isso que assim, deixa uma preocupação ainda maior, porque a gente fica pensando em todas as mães e todas as famílias que já passaram pelo sofrimento que Jefferson está passando agora, e outras mães que nesse momento também estão sendo atendidas por essa maternidade. Você disse, inclusive, Jefferson, que você conhece outros casos próximos, né, de pessoas que passaram por situações parecidas. Exatamente. Teve casos, muitos casos aqui, que a mãe estava com pressão alta e mesmo assim eles induziram o parto normal. Outros não conseguiram ter a criança, que nem eu, e a criança veio a óbito. E outras forçaram a cesariana depois e conseguiram ter.
Ou seja, tem vários casos, alguns Ela casos... foi com medo já, como não é o isso, caso Lorena? que A mulher dele, né? trouxe há mais ou menos um mês atrás de Liliane, a bebezinha dela não sobreviveu, mas a mãe, né, Liliane, ela sobreviveu. Nesse caso de Kevin, nem a mãe sobreviveu, né, diante de todas as complicações que aconteceram. Mas fique à vontade para fazer sua pergunta. Não, ela já foi, a mulher dele, já temerosa, né, para a maternidade, né, diante desses casos que já tinha conhecimento, né? Pois é, Casemiro quer saber se sua mulher já estava preocupada, né, diante, se ela já tinha ouvido no período que ela estava sendo acompanhada pela maternidade, se ela tinha essa preocupação com relação a esse atendimento, se ela já tinha observado outros casos e estava temerosa nesse momento do parto. Estava assim, porque inclusive essa Liliane a gente conhece e ela perdeu o bebê lá, mas o que confortou muito ela foi a médica que fez o acompanhamento dela, que foi de lá da maternidade mesmo e tranquilizou muito ela, porque se mostrou uma boa pessoa a todo momento. Inclusive foi ela que disse que ela tinha que ter uma cesariana, que não poderia ser parto normal. Ou seja, durante o pré-natal, Kevin Casella estava sendo confortada, ela estava sendo orientada, estava sendo vista. Olha só, você tem hipertensão, tem a questão do tamanho do bebê. Então, toda a orientação estava sendo dada durante o pré-natal para que, no momento certo, ela ia fazer o parto, uma cesárea. Só que o problema foi nesse plantão, que ela não encontrou essa médica, que ela era acompanhada, e aí o direcionamento foi completamente diferente, né, Jefferson? Exatamente, tinha planejado uma coisa e mudou completamente. Essa médica tinha afastado do trabalho por 21 dias e na hora do parto já foi outra médica que seguiu a orientação dela mesma de seguir o parto natural. É importante salientar, né, que o parto cesariano é a escolha da mãe. E no caso de Kevin não teve essa escolha. Ela não teve a opção nem de escolher, nem de se posicionar ali naquele momento. Exatamente, porque a todo momento a gente falava, questionava, porque queria cesariana, porque foi orientada a cesariana a todo momento, e a médica não nos ouviu. Pois é, imagine, Casemiro, que mesmo que não tivesse nenhuma indicação médica, a mãe ela pode fazer essa escolha, né? Pela cirurgia, pelo parto cesárea. E nesse caso, existia uma recomendação médica para que fosse feito dessa forma, e ainda assim, essa recomendação médica da médica que acompanhou ela durante toda a gravidez, essa recomendação não foi seguida. E aí tem um outro detalhe. A gente, a nossa produção, a gente recebe o posicionamento da Secretaria de Saúde do Estado, da maternidade Albert Sabin, dizendo que fez tudo que tinha sido possível, mas a família Jefferson alega que não recebeu nenhum apoio, nenhum suporte, mesmo depois do nosso ao vivo de ontem, de todas as reportagens que foram feitas, o hospital não entrou em contato com vocês? Em nenhum momento o hospital entrou em contato com a gente. Eu senti muito carinho, muito apego dos funcionários que trabalham lá na hora, mas por parte da maternidade a gente não teve nenhum apoio. E nem do secretário de saúde. E essa questão também do nome da médica que vocês pediram, que eles também não disponibilizaram para vocês? Não, ficou tipo que estivesse protegendo a médica de alguma coisa. Eu não sei o porquê. Porque ela errou. E agora, nesse momento, Jefferson, vocês pretendem entrar com um processo, ir para a via judicial também, para tentar entender assim, se foi de fato negligência? Você me disse que chegou aí na delegacia para prestar essa ocorrência. Cheguei na delegacia, fui muito bem tratado pelo delegado, porque eu não me recordo o nome dele agora, e vai fazer todos os trâmites burocráticos, e a gente vai procurar o apoio da justiça aí para que se faça justiça, né? Eu sei que o QEMEB, né? É difícil de denunciar o médico pelo lado do QEMEB, mas eu vou formalizar a denúncia. O que é importante é a gente estar lá em cima, batendo em cima, senão ele passa para o esquecimento. Você está fazendo questão de falar agora por Kevin e por sua filha, para que isso não aconteça com outras famílias, né? Com certeza, para que não se torne mais corriqueira ainda do que já era antes, né? Então a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que abrir a boca, senão mais e mais crianças vão ser mortas. Pois é, obrigada por falar com a gente, né? Por abrir a casa dele pra gente, a casa, o apartamento que ainda estava sendo montado. Imagine que a prioridade
é esse quarto que a gente Meu está aqui Deus. agora, com um bercinho montado, toda a estrutura, a decoração, cada detalhe. Eu consigo ver o amor dessa mãe em cada detalhe desse quarto e até me emociono de pensar que nenhuma das duas pôde usufruir desse ambiente que foi preparado com tanto carinho, com tanto cuidado por esse pai aqui que está se mantendo muito forte aqui ao meu lado, né, para buscar pelos direitos da filha, da esposa, que infelizmente foram mais duas vítimas, né? A gente pode chamar de vítimas, Casé, talvez, desse cenário que a gente encontra nessa maternidade, porque a gente poderia até, talvez, tentar identificar, entender, se não fosse tão corriqueiro como ele disse. A gente não pode normalizar, a gente não pode achar que é assim e acabou. Não é assim. Ele estava falando, ela tinha todo o direito de escolher naquele momento que ela queria uma cesárea e ainda tinha uma recomendação médica para que o procedimento fosse feito de uma forma diferente e talvez o final não fosse esse que a gente está precisando mostrar agora na televisão mais uma vez, porque parece que todo mês a gente tem que falar sobre essa maternidade. Mês passado a gente falou sobre um caso, esse mês novamente, e são tantos outros. Jefferson, inclusive, me passou o contato aqui de outras pessoas que estão dispostas a falar também, a reforçar, para ver se a gente consegue mudar esse cenário, mudar essa situação, para que outros berços não fiquem assim, vazios, à espera de um bebê que não vai chegar. É com você aí do estúdio. Obrigado, Lorena. Muita força para ele. Como você falou, ele está em pé aí, está forte dessa maneira, porque ele quer o quê? A justiça pela morte da filha e da mulher. Agora, eu fico pensando aqui, que costa larga ter essa maternidade, para que nada aconteça com ela, porque não é o primeiro caso registrado, não. A dor desse pai, a dor da repórter, de Lorena, vendo um quarto todo pronto para receber a filha dele, todo montadinho, todo bonitinho. Nem a filha, nem a mulher voltaram depois que foram para a maternidade em Albert Sabin. E como disse Lorena, destacando aí, é o direito da parturiente escolher se quer cesárea ou não. O YouTube está bombando aqui, muita gente falando. Tem uma senhora que fala, Gerolândia Oliveira, essa maternidade é negligente. Há 24 anos eu fui ter meu filho lá, fui com indicação para cesárea e me disse que não faria. Eu fui ter meu filho no interior para não morrer. Ou seja, várias denúncias também chegando através do nosso YouTube contra a maternidade Albert Sabin.